aproveitem, abram seus corações, abram as suas mentes. A Pluri, ela olha para as pessoas, a gente quer cuidar das pessoas, e o nosso dia de hoje, nossa manhã, na verdade, é pensado exatamente nisso. Eu tenho uma experiência bem importante na Pluri, que eu vou contar para vocês um pouquinho depois, mas o nome da trilha de hoje, que é pluralidade, eu, Duda, acredito que foi uma preparação para a gente entender que estamos num novo mundo, num mundo que precisa olhar para as pessoas, que precisa olhar para o ser humano, que precisa ter, como a Rô falou ontem, conexões humanas e verdadeiras. É disso que a gente está precisando. A gente está precisando olhar para o outro, para o que ele é, e não para o que ele tem, e estar aberto para receber dele o mesmo. Para a gente continuar essa conversa com muito mais profundidade e realmente ter muitas reflexões, a gente vai ter o prazer agora de convidar para esse palco o Rica Neto, que é um plurimestre parceiro da Pluriversidade, que em 2019 realizou aqui na Pluri a jornada de volta ao mundo. Quem fez ficou apaixonado e queria mais, e ele aceitou o nosso convite de estar aqui no Plurifest, nesse encerramento tão especial de 2020. O Rick, ele é um contador de histórias, facilitador de humanos, é manezinho e guardião dessa ilha, e foi o criador dessa jornada de volta ao mundo. Quero agradecer de antemão por ele estar aqui com a gente. E quando ele passou pelo nosso campo, né, como a Jo gosta de falar, a gente queria alguém que traduzisse bem o nome dessa trilha, e eu vou dizer que foi o primeiro nome que a Pluri Equipe pensou, então a gente está muito animado com essa conversa. Rica, seja muito bem-vindo, o palco é seu e tamo junto! Que alegria estar aqui com vocês. Queria pedir para a gente abrir as câmeras, quem tiver disponível, para que a gente possa se enxergar. Acho que isso diminui a nossa distância. Queria que a gente abrisse as câmeras e passasse um pouquinho para que a gente se visse assim, olhasse para essas pessoas que estão aqui. Isso. Quando a gente traz a câmera, a gente é filmado, a gente fica mais presente, a gente fica mais aqui. Olá, 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 olá. Uma das dificuldades que eu tive, que eu sou acostumado com, eu sou bem, quem me conhece sabe que eu sou bem das antigas, assim, né? Então, isso aqui é muito novidade para mim, tenho super me adaptado, mas assim, aí quando eu olho para vocês, eu consigo saber o que eu estou fazendo aqui. Vim aqui conversar com vocês. Que alegria, gente. Bom dia para vocês. Queria, antes de mais nada, para a gente começar a conversar um pouquinho sobre pluralidade, sobre Deus, a gente respirasse um pouquinho, prestasse atenção um pouquinho na nossa respiração, sentasse assim, numa posição que tu se sinta presente, que tu sinta a tua coluna vertebral, que tu sinta a dignidade. Vai prestando atenção na tua respiração e vai percebendo que quando a gente presta atenção na respiração, ela fica consciente. Então respira um pouquinho mais fundo, um pouquinho mais lento. Aproveita para escutar um pouquinho os sons aí do teu redor. Te convido para relembrar que a mesma energia que permite que a gente esteja aqui agora respirando é a mesma energia que criou toda a vida aqui na Terra. Então que a gente se sinta em contato com a pluralidade que é a vida, com todos esses eus que somos, simplesmente porque estamos aqui respirando juntos. Enquanto a gente vai fazendo esse exercício de respirar, eu vou te convidar para se deixar levar um pouquinho pelo som do ar. Vai refletindo o propósito que te traz até aqui.
Aos pouquinhos a gente vai vindo. Estava aqui pensando, né, no propósito desse encontro, e é muito importante, né, que a gente tenha escolas que nos relembrem esse caminho de nos tornarmos humanos, né? Porque a gente esqueceu, nessa ilusão de separatividade que a gente vive, a gente esqueceu da pluralidade, assim, né? A gente esqueceu de se enxergar dentro de um planetinha minúsculo, né, que a gente chama de Terra, que está um sistema solar também que é minúsculo dentro de uma das menores galáxias, que é a Via Láctea, né, do universo. Então a gente esquece, né, de Deus, porque eu acredito que Deus é essa soma dessa pluralidade toda, desse monte de eu, né, de mim, de vocês, de todos os seres, dos animais, das plantas, né? Cada entidade dessa, a soma de todas essas entidades, na minha visão, é Deus, né? Essa soma de eus. E eu sinto que eu honro muito a Pluri e todo esse serviço que vocês têm prestado para a humanidade, ainda mais dentro de uma universidade, porque eu acredito que não tem outro caminho a não ser a gente relembrar o caminho de que somos humanos, né? De que viemos do humus. Então, eu acho que é muito importante o que a gente está fazendo aqui, né? E o meu rezo, o meu propósito que eu soprei nessa flauta aqui agora é de que seja só o início, né? De que isso não precise estar atrelado a mais nada para que possa seguir acontecendo, né? Só precisa de pessoas e de boa vontade, né? Então, que seja, na verdade, o festejo de um início de um novo ciclo, né? Com novas formas de encontro, com novos facilitadores, porque eu sinto assim que não tem outro caminho para nós a não ser a gente relembrar do que de fato a gente já é, assim, de que somos humanos. Eu estava pensando esses dias e pensei muito sobre riqueza, né? O quanto que a gente precisa relembrar, né, do que é rico, porque falando, se a gente sai, começa a olhar para a vida com a pluralidade no universo e se sentindo parte, né, dessa vida, a, a gente vai perceber que riqueza não tem nada a ver com patrimônio material, grana que a gente coloca no banco, e riqueza também, falando de universo, não é ouro e nem diamante. Isso tem qualquer asteroide voando por aí, assim, né? E aí eu comecei, tá, mas o que de fato é a riqueza? Falando de universo, assim, aqui no planeta Terra a gente confunde riqueza com patrimônio, né, com acúmulo de bens, com ouro, com riqueza, com coisas raras, difíceis de se encontrar, daí a gente bota valores absurdos nessas coisas, né? Mas falando de universo, ouro, prata, diamantes, esses ferros, não vale nada, assim. Né? Falando de universo, o que existe de mais raro, de mais valioso, dentro da minha visão, é a vida que se encontra aqui, né, no planeta Terra, assim, porque eu vejo a NASA aí procurando vida no universo faz tempo e até agora nenhuma pista, né? Então, mas para que a gente possa dar valor para aquilo que realmente importa, que é essa vida que por acaso acontece aqui, que é um puta mistério, né? Tem gente que tenta explicar a tempo, mas também está difícil de explicar. A ciência não conseguiu, nem a religião conseguiu uma resposta que seja satisfatória, né? Então, talvez caiba a gente se reconhecer dentro desse mundaréu de pluralidade de vidas, né? E aprender a valorizar o que de fato importa, assim, né? Que é a vida, o que existe de mais raro no universo. Eu não sei vocês, eu acredito que exista vida em outros planetas. Seria um desperdício de espaço se não tivesse, né? Mas dentro do universo que a gente conhece, só tem vida aqui, né? Então, as matas, a fauna e a flora é o que existe. Quando eu falo de fauna, eu incluo nós aqui, né, os humanos, apesar da gente não se sentir parte, né, um bicho às vezes, né? Mas a gente é fauna, mas um bichinho, né? A fauna e a flora é o que existe de mais rico e eu acredito que a gente precisa criar escolas que nos relembrem a voltar para esse lugar, né? E por isso que eu fico tão feliz de estar aqui podendo fazer, dar o meu apoio, dar o meu empurrão para que essas escolas de espantos, o Rubem Alves,
vocês devem gostar, alguns de vocês, do Rubem Alves, né? Ele fala dessas escolas de espantos, né? Dos professores de espanto, né? Desses que não ensinam absolutamente nada, né? São só provocadores, né? Eu sinto que chegou a hora da gente começar também a falar o óbvio mesmo, né? Tipo, das coisas mais simples mesmo, né? E eu honro muito. E eu acredito que para que a gente possa se perceber como ser humano, a gente precisa realmente se perceber nessa multidão de vida que nos rodeia, assim, né? Então, meus queridos, eu acredito que o meu propósito aqui é poder... E o propósito, assim, na minha participação sempre na Pluri, foi nos relembrar desse caminho que vários humanos já fizeram para relembrar disso, né? De que somos humanos, né? Tivemos vários heróis, várias pessoas incríveis que já passaram por aí e que deixaram seus rastros, né? E todo o meu propósito é facilitar assim o caminho para que a gente olhe de volta assim para essas histórias e que a gente queira poder contar a nossa história. E na medida que a gente vai contando essa história da nossa vida, a gente vai se sentindo bem satisfeito para que a gente possa aprender a lidar com a morte. Porque eu sinto que tudo que nos deixa meio ansioso e desconectado da pluralidade, né, é a ansiedade, né? E eu sinto que a ansiedade é a vontade de viver, assim, né? E a gente fica muito preso na dualidade, nessa ilusão de separação, nesse lance meio egocêntrico, né? E aí a gente esquece que está aqui morrendo, né? A gente está morrendo agora, que cada minutinho desse que está passando, né? O propósito da vida é a morte. Então, que a gente morra bem, né? Mas para morrer bem tem que viver bem, né? Senão ninguém morre satisfeito se não está conseguindo se sentir vivo, né? Afinal, se a vida é o grande patrimônio pelo menos dessa dimensão de realidade, né? Então a gente tem que aprender para ter uma boa morte, que é o fato, que é o inevitável, que é a grande realidade que a gente conhece e que é o que nos deixa diferente dos outros bichos, né? E é por isso que a gente é meio ansioso, porque a gente sabe que vai morrer e a maior parte de nós está sobrevivendo. Isso é horrível, né? Não está valorizando o que de fato é rico, né? Então, fazer esse exercício assim de provocação aqui para nós, né? Da gente se manter bem ativo, bem presente e não deixar, né? Esses movimentos enfraquecerem dessas escolas de asas, dessas escolas que provocam, né? Que não tem essa preocupação de ficar ensinando, dando notas, né? E essa é uma responsabilidade de todos nós, né? Não somente da Lidinha, não somente da Patrícia, enfim, das meninas, né? E de toda a equipe da Pluri que organiza, da Rô, né? Da Duda, enfim, né? É de todos nós, né, gente? Todos nós que estamos aqui facilitando com a nossa presença. Por isso que quando eu falo de abrir as câmeras, é uma forma que tu tem que chegar mais, né? Chega mais presente ainda, assim, né? E é uma forma de ajudar para que esse movimento permaneça. Então, né, que a gente, inclusive, queira transformar nossas casas, né, em verdadeiras escolas de pluralidade, assim, né, dentro de casa, né. E queria falar, eu vou compartilhar com vocês assim alguns segredos que eu descobri nessa caminhada que tem me ajudado bastante para que eu possa me sentir pertencendo a toda essa natureza, né? Todo esse monte de vida que nos rodeia. Primeira coisa assim que eu sinto que é bem importante da gente refletir é que uma característica dos humanos que é um pouco diferente dos outros animais é que a gente tem uma linguagem muito sofisticada, né? Inclusive várias línguas, né? Várias formas. Tem gente que fala mais de uma língua, inclusive, né? E isso é bem único dos seres humanos. E eu acredito que se a gente veio com essa potência é para ser usada, né? E só que a gente tem usado a linguagem de uma forma muito inconsciente, né? Sem se dar conta das palavras, né? E metade da minha família é de manezinho, de pescador, mas a outra metade é de Guarani, de indígena, porque essa terra, que a gente chama de Florianópolis hoje em dia, né, se chamava Maiambipe pelos Guarani, né, e aqui era a terra sem males, né, era a grande utopia, era um lugar de abundância que tinha espaço para todo mundo, muita água pura, muito peixe,
muito marisco na pedra, né? E aqui era Manhambipe, né? Então, atravessar a Bahia para chegar até aqui era uma verdadeira aventura épica, né? E quando se chegava aqui, né, se encontrava essa terra sem males, essa terra de abundância, né? E o meu povo, essa minha outra metade, eu aprendi com os Guarani de que as palavras, elas são espíritos. O que é um espírito, né? É um quanto de energia que não é material, né? Que tem um sentido, que tem um significado e que se manifesta através de um processo de incorporação. A gente incorpora, né? Também, né? Mas para o povo Guarani, os espíritos, eles estão a todo lugar, eles animam as coisas, eles trazem ânima para as coisas, trazem vida, sentido, significado, propósito. Então, para eles, todas as palavras são espíritos, porque elas animam, né? Elas trazem sentido, trazem significado. E as palavras, elas podem ser incorporadas, né? Por exemplo, tem uma palavra que eu acredito que todos nós já incorporamos, que é a raiva. A raiva tem uma etimologia, tem um sentido, tem um significado. Vocês já incorporaram raiva. Não muda o semblante, assim? Tu não fica mais... Tu não percebe que tem uma parte tua que se comporta para além da tua intenção e uma outra parte está ali meio lutando com aquilo e aí a raiva te leva e então... Eu, estudando incorporação, nos terreiros de Umbanda, nos centros espíritas, com os médiuns, né? Eu percebi que as entidades também são assim. O médium, ele incorpora uma entidade, né? Ninguém vai receber o caboclo no primeiro dia no terreiro. Tu não vai chegar lá no terreiro e já vai receber de cara o caboclo e já vai sair fazendo aquela dança bonita. Tu vai conhecendo aquela mitologia, tu conhece ele, tu vai conhecendo aquele bailado, aquelas palavras, e aí, à medida que tu vai tendo intimidade com ele, tu vai incorporando cada vez melhor. A gente aprendeu muito sobre raiva, a gente aprendeu muito sobre medo, a gente aprendeu muito sobre inveja, sobre orgulho, sobre vergonha, mas a gente aprendeu muito pouco. E são palavras mágicas também, são espíritos da natureza e que têm seu serviço, são muito importantes, só que eles estão a nível de sobrevivência, né? E são instintos nossos, né? O medo é importantíssimo para que a gente, né, possa... Né? Só que o medo, por si só, ele nos deixa a nível de sobrevivência. A vergonha é importantíssima para que a gente possa ter os nossos filtros, se sentir presente nos lugares onde a gente está, mas só a vergonha é muito pouco, é muito sobrevivência, né? A raiva é muito boa, ela nos ajuda a ter ímpeto, impulso para fazer as nossas coisas, botar as nossas palavras para andar, né? Mas só raiva é pouco, né? É a nível de sobrevivência para a gente que sabe que vai morrer. Para a gente que sabe que vai morrer, o nosso compromisso é com a vida. Então a gente precisa ir para além da sobrevivência. A gente precisa aprender a sentir raiva, a sentir medo, mas aprender a dialogar com essas energias para que a gente possa ter espiritualidade o suficiente para incorporar espíritos de vida mais elevados. Se a gente compreende o nosso medo, se a gente faz terapia com a gente mesmo, se a gente dialoga, o medo ele pode virar confiança, pode virar fé, né? E aí sim, né? O espírito da confiança, a gente fala muito sobre esse espírito, porém a gente conhece muito pouco o espírito da confiança, por exemplo. É uma palavra mágica. Se você buscar a etimologia, o sentido e o significado da palavra confiança e compreender ela e trazer para a tua vida, tu vai perceber que tu vai começar a sentir que tu vai ter mais fé, tu vai começar a acreditar mais no que se passa na tua cabeça, vai usar mais o teu discernimento, vai usar o teu cérebro para refletir a respeito do que acontece na tua vida e vai ficar muito menos sugestionável, vai ficar muito menos crente nas verdades dos outros. Vai aprender a respeitar as verdades dos outros, mas permanecer, né, com a tua visão, com a tua experiência. Isso é muito bom. Então a gente vai aprender a ser curioso, por exemplo. A curiosidade é um espírito tão bonito, tão importante. A gente fala tanto de curiosidade, mas não compreende o que de fato é. Que dirá incorporar a curiosidade. A gente prefere ser fofoqueiro, a gente prefere respostas. A curiosidade é a capacidade de curar, de cuidar, de prestar atenção, né? De ser um terapeuta, né? Todo bom terapeuta é um bom curioso. É muito importante assim que a gente aprenda a sentir vergonha também. É bom, nos ajuda a ter um pouco de filtro, sabe? Tem gente que é sem vergonha e às vezes fica inconveniente, né?
Mas é muito importante que a gente compreenda a vergonha como um espírito que precisa de carinho, de atenção, para que essa vergonha ela possa se transformar, por exemplo, o espírito da coragem possa se apresentar e conversar com a vergonha e rolar essa negociação, né? Eu acredito que a paz, que é isso que a gente faz assim, é a união desses espíritos, é quando a vergonha, o medo conversa com a confiança e aí o medo vai lá, tu não vai pular. Uma vez eu percebi bem esse diálogo assim do medo e a confiança dentro de mim quando eu fui pular de paraquedas. Eu fui pular de um avião e na hora de eu pular do avião, claro que o medo se apresentou e assim, velho, tá ficando louco, cara, tu vai pular de um avião? Aí a confiança veio, não, mas eu tô de paraquedas, cara, tu tá de paraquedas, então, mas quem é que te garante que o paraquedas vai abrir? Tu tá ficando louco? Não, tem um cara aqui que já deu 1000 e poucos pulos e ainda não morreu. Mas e se for agora o pulo do cara? Não, cara, porra, dentro de uma proporção é bem possível que não seja, né? É mesmo? É, tu confia em mim? Confio. Ah, então tá. Então vamos pular desse avião. Aí eu pego o medo pelo braço e pulo com medo mesmo. Mas eu querer pular de um avião sem sentir medo não é humano, né? Então a gente aprende, a gente precisa aprender a fazer as pazes com aquilo que a gente chama de pecado, né? De sombra, de diabo, né? Enfim, para que a gente possa acessar o que é plural, o que é Deus, a gente precisa, de fato, aprender a ser humano, né? A aprender a ser vulnerável, a ser atrapalhado, né? Só que a gente cresce numa sociedade de heróis que são desumanos, né? O super-homem não é humano, ele não sente essas coisas aí, ele não tem essas... Aí eu queria que a gente pudesse se inspirar no Chapolin, na Chiquinha, sabe? Na Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, puta heroína incrível, sabe? Né? Nesses heróis, assim, mais do nosso cotidiano, assim, nas mães, né, que criam seus filhos, que ato heróico maravilhoso, olha quanta energia que precisa isso acontecer, né? Admirar esses heróis, os avós, os nossos avós que viveram, sei lá, 70, 80 anos, nossa, isso é digno de muita honra, né? Mas não, a gente fica pirando nessas ideias de teóricas e dessas pessoas jovens que não sabem nada sobre a vida. Eu sou um deles, né? E que ficam, mas pelo menos eu estou tentando me libertar um pouco dessa necessidade assim de responder as coisas, né? Para que eu possa me sentir mais humano, sabe? Mais atrapalhado mesmo, mais, né, me render a esse mistério que de fato é a vida, né? Isso tem me ajudado muito, sabe? A reconhecer o que é plural, quando eu aprendi a ser um pecador, assim, né? Um ser humano, assim. Aí eu me vejo orgulhoso, me vejo envergonhado, me vejo preguiçoso, né? E tá tudo certo, né? E aí eu negocio com esses espíritos que me incorporam. Vocês já incorporaram preguiça alguma vez? Né? Puta merda, né? Vai brigar com a preguiça para te ver se tu não vai comprar uma barra de chocolate ou pedir uma pizza. Não dá para brigar, vamos conversar, né, com a preguiça. Tudo bem, a gente fica aqui mais uma hora, depois a gente sai para pelo menos dar uma caminhadinha, né? A Jo que diga, né, Jo, essa galera da yoga aí às vezes dá uma preguiça de fazer yoga e a gente tem que, né, negociar com a preguiça para poder. Então é importante assim que a gente aprenda a ser humano, gente. Eu acho que eu comecei a pensar assim na minha colaboração aqui e é isso que eu tenho feito hoje em dia na minha vida, sabe? Aprender a ser orgulhoso, assim, eu vejo quando eu sou teimoso, dificuldade de dar o braço a torcer, daí eu, puta, que coisa, né? E aí, em vez de ficar discutindo com alguém para provar que a minha verdade é melhor, eu chamo a humildade para conversar comigo, a honestidade, o espírito da honestidade é muito bom nessa hora, assim, do orgulho, sabe? E aí ele vai lá e honestamente começa a me ajudar um pouco, assim, é bom para mim, né? E esse pacto com as palavras talvez seja o que eu tenha de mais importante para compartilhar com vocês hoje aqui, assim, né? De ser impecável com as palavras. Isso é tão importante. A minha avó é benzedeira e ela é uma parteira, né? E eu sempre pedi para ela me ensinar sobre esse negócio de abençoar, né? E ela sempre me ensinou que é muito simples, é só a gente pronunciar palavras benditas para as pessoas, assim, bem simples. Palavras benditas. Palavras benditas são bênçãos. Vocês já abençoaram muita gente? Sim. Aqui é um lugar de bênção, assim. Eu vejo que a galera se abençoa. Ah, como você é incrível, como você é bacana, né? Isso é bênção, né? E vocês
já se sentiram abençoados também quando alguém chegou para vocês assim, poxa, como você é bacana, bonito, é legal, e nossa, que roupa bacana, que ação legal. É simples, né? Mas vocês já amaldiçoaram alguém? Falou alguma coisa que não foi legal, assim, tipo, botou o dedo na ferida de alguém e amaldiçoou. Vocês já perceberam que vocês já também não foram amaldiçoados, assim? Alguém falou alguma coisa horrível e vocês carregam de alguma forma com vocês até hoje no coração essa maldição? Mágoa, né? Essa mágoa, essa má água. Então, gente, a maldição, ela realmente ela serve para enfraquecer um pouco, ela rouba muita energia. Então, que a gente possa realmente se comprometer com a palavra bendita. Mas tem a palavra não dita também, que também é bem ruim. É pior até às vezes do que a maldição, porque a maldição, pelo menos, às vezes a gente fala e às vezes pode gerar um diálogo depois de que a gente fala alguma coisa da boca para fora, assim, né? Mas a palavra não dita, ela vai se acumulando, né, nos cantinhos do nosso corpo e vai se transformando em nódulos, em pedras, em doenças psicossomáticas, câncer. Câncer é uma doença desse novo tempo, desses seres humanos ansiosos, que não estão vivendo a vida, né? Não deveria ser, está quase sendo considerado normal, assim, né? Câncer, nossa, isso é o fim da picada, assim, é que sinal, assim, se algum de vocês aqui, provavelmente alguns de vocês já passaram por depressão, por câncer, por doenças psicossomáticas, se você for bem honesto, você vai ver que a tua prática de vida, ela realmente não estava privilegiando a vida mesmo, estava a nível de sobrevivência, né? E aí a depressão, ela vem te dizer que sobrevivência é muito pouco. Vou deprimir para ver se tu ou vai ou racha, sabe? Né? Então, que a gente possa ouvir mais as nossas dores, as nossas raivas, os nossos medos, as nossas depressões, as nossas tristezas, porque é sinal de saúde, não é um problema. Se você está triste, é sinal de que você precisa olhar para a sua vida e se comprometer mais com a vida. Senão você não fica... se você está comprometido com a vida, você vai se sentir feliz e satisfeito. Até para lidar com a morte, com coisas difíceis, né? Mas caso contrário, não, assim, né? Então, por isso que as palavras são feitas para caminhar, gente. Para que a gente fale sobre elas, a gente compreenda elas, a gente incorpore essas palavras, né? A gente se perceba com essas palavras incorporadas, a gente perceba, né? Por que eu falo da palavra? E agora que vocês vejam que cada palavra tem um universo. Você quer trazer esse universo para o teu próprio universo? Se pergunta, medita sobre isso, né? Tá cheio de palavra aí, né? Para a gente meditar sobre, assim, né? E que sejam palavras que nos levem para a vida, não para a sobrevivência. Acho que essa é a grande colaboração que eu queria poder trazer para nós aqui hoje, né? Que a gente possa incorporar palavras como a amorosidade, a imaginação é uma palavra maravilhosa para que a gente possa incorporar, dar asas para a imaginação, sabe? Eu gosto muito também da palavra disciplina. Eu acho boa essa palavra, discípulo de si, consciente de si, pleno de si, né? Autoconhecimento nos pode... Né? E é aí que a gente encontra os verdadeiros professores de espanto, né? É quando tu tem tua própria disciplina, senão a tendência de tu encontrar um guru, alguém que está muito... Um guru no sentido de alguém que sabe a verdade, assim, né? É alguém que quer te dizer a verdade, né? E é muito importante essa disciplina, né? Da gente se encontrar, da gente se enxergar no espelho e perceber que, poxa, tu é o teu próprio terapeuta, tu pode ser o teu próprio mestre, tu pode ser o teu próprio guru, né? O teu próprio mentor. Também gostaria aqui de trazer, por exemplo, a palavra como sabedoria. A palavra sabedoria é maravilhosa. Quando a gente incorpora a sabedoria, a gente transforma conhecimento em consciência, né? A gente põe esses conhecimentos, por exemplo, que a Jo trouxe maravilhosos hoje como prática de vida, né? O yoga é maravilhoso para transformar conhecimento em consciência. Ele é muito bom. Ele nos leva direto para esse ponto. E é uma medicina ancestral, né? Então, pratiquem yoga, gente, né? Para que a gente possa aprender a ser humano e praticar yoga é muito bom. E para finalizar minha participação aqui de hoje, eu queria poder oferecer para vocês mais um rezinho aqui com a minha flauta e deixar assim esse propósito, essa intenção de que esse encontro seja lenha na fogueira da Pluri, assim, né? Não seja um rito
de despedida, ou simplesmente lenha na fogueira para que se possa iluminar o caminho que está por vir, né? E que seja o formato que venha, que se continue com a mesma espiritualidade, com a mesma vibração de sempre, seja um formato online, seja com a colaboração de universidades ou não, seja na praça, seja no espaço da Jô, seja em qualquer lugar, né, que se mantenha esse propósito, essa vibração dessa escola de seres humanos. Acho que é o meu voto aqui para a gente, né, meu propósito aqui, e podem seguir contando comigo aí para a gente seguir brincando aí de ser humano, tá? Gratidão assim pela presença de todos vocês. Honro muito a vida de todos vocês. Muitos eu conheço aqui pessoalmente, olhando aqui as carinhas, né? E a gente sai caminhando junto, né? Nessa busca, né, por aprender a ser cada dia mais humano, tá? Gratidão, meus queridos. A gente sai caminhando junto. Incrível! Essa é a palavra, Rica, que eu tenho para te falar. Muito, muito obrigada por esse momento. Eu ia te pedir para você tocar mais um pouquinho, porque no chat tinha gente pedindo que queria mais. Querem também entender o que é esse instrumento, e eu te pedi se você puder contar para a gente. E aí depois eu vou te contar mais algumas coisas que falaram aqui no chat. Foi sensacional. Eu não olhei. Nossa, tá movimentado o chat aqui, pelo que eu vi. Então, gente, são as minhas filhas, né? Eu tenho um monte aqui, tenho mais 7, 8 em volta de mim aqui, ó. Aqui. Sou o louco das flautas, assim, onde eu vou tem flauta perto de mim. A flauta, ela é um instrumento muito antigo e ela serve para que a gente possa aprender a ser um mestre do ar. É uma bela metáfora, né, de um bom relacionamento com a nossa mente, assim, o ser humano que tem autonomia, confiança, por exemplo, curiosidade, caminha com esses espíritos assim, né, com uma forma mais íntima, ele é quase como um flautista, porque, por exemplo, o exercício de tocar flauta, o som da flauta ele só sai com harmonia se tu tá com harmonia na tua cabeça, né? Então a flauta é um instrumento muito simbólico e é por isso que quando a gente ouve a flauta, a tendência é da gente sentir também essa energia de paz, assim, né?
ela nos leva, esse ar canalizado, né? Que vai nos levando amorosamente para um lugar, ele tem essa tendência assim de te pegar, né? Metáfora dos encantadores de serpente, né? Fala muito daquele flautista que fica ali tocando para aquela serpente, e a serpente vai. Tem muito a ver com com a mente, assim, né? A flauta ela é um instrumento para que a gente possa aprender a dominar a nossa violência, né? Vigiar nossos vícios, né? Tanto tocar quanto escutar, né? Uma boa flauta, assim, né? Minha sugestão é vocês pesquisarem ali no Spotify. Tem muito flautista maravilhoso ali para a gente escutar. E sobre as flautas é isso, sabe, Duda? Convido para que vocês escutem muito mais e olhem essa metáfora mesmo, né? Dessa coisa de... um grande exercício de respiração também. O yoga é muito bom. Assim, uma coisa que me ensinou muito a tocar flauta foi eu praticar yoga, por causa da respiração, né? A flauta, ela trabalha no campo da respiração. Então, praticar yoga é uma boa forma de começar a tocar a tua flauta interna, né? Esse instrumento, esse fole que a gente tem dentro da gente. E aí a gente pode, inclusive, usar a corda vocal para emitir o som, mas a gente tem uma grande flauta dentro da gente, a gente chama de garganta, né? Mas a gente tem uma flauta. E a corda vocal é como se fosse a pontinha da flauta, que é onde faz o som. Cada um tem o seu tom, cada um de nós, né? Tem a sua nota, né? Assim como as minhas filhas aqui, tem lá, tem mi, tem fá. Cada um de nós também tem uma frequência que a gente emite a partir da nossa flauta. Por isso a importância da linguagem, sabe? Da gente falar palavras bonitas com a nossa flauta interna, né? Tocar. Mas aí, para a gente falar coisas bonitas, a gente tem que respirar, né? Senão não dá... Quando a gente está ansioso, vai tocar flauta, a gente tem a tendência a falar porcaria, né? A gente toca mal daí a flauta, né? Mas Tocou na nossa alma. Realmente foi muito lindo. Os comentários do chat desde o começo são do quanto a tua fala, o teu tom e o teu conteúdo da fala traz essa tranquilidade para a gente, traz uma reflexão que a gente está precisando, mas sem o tom da cobrança e com um amor, assim, sabe? Então, todo mundo está muito grato. Realmente, o chat bombou durante a tua fala, porque é a forma que a gente tem de externar, né? Então, depois, se tu tiver tempo, tu dá uma lidinha, dá uma lidinha, né? Lidinha, não gosto que dê uma lidinha, mas não consegui. É que nem tu dizer que foi uma experiência muito rica, esse nosso encontro. Pois é. Realmente, foi uma experiência muito rica. O teu Instagram já está rolando ali, porque a gente quer que o povo, como você falou, a Pluri a lenha na fogueira, e o Plurifest está sendo, né? Porque não está acabando, realmente é uma continuidade. Então, quero te agradecer em nome da Pluri, por você ter aceitado o nosso convite. A gente não errou, jamais erramos em ter tido teu nome no nosso campo. Muito obrigada, foi incrível. Se puder, fica com a gente e tamo junto, a gente se encontra por aí. Beijo, meus queridos, a gente sai caminhando junto. Até breve. Vamos, gente, as palmas do Zoom pro Rica sentir que ele mexeu realmente com todo mundo. Caramba, é muito desafiador ter que falar depois de tanta gente profunda e incrível, assim, realmente... Olha onde eu me enfiei. Como diz o Marcão, cada um com seus problemas. Mas que presente. Enquanto ele falava, eu pensei, caramba, que presente, que privilégio estar envolvida num evento como esse e absorver tanta coisa incrível. Tem que respirar.